Você reorganizou sua vida inteira em torno de uma promessa. Saiu de um apartamento caro, mudou de cidade, negociou home office no contrato, planejou os próximos anos com base em uma ideia que parecia sólida. Trabalho remoto veio para ficar. E então, sem alarde, sem comunicado oficial, sem explicação clara, a empresa volta atrás. Estamos retornando ao modelo presencial. Não é só frustração, é quebra de confiança. Porque você não tomou essa decisão sozinho. Você foi incentivado a acreditar. CEOs deram entrevistas. RH vendeu flexibilidade como novo normal. E agora, em silêncio, estão apagando tudo. Se você está sentindo que foi enganado, você não está paranoico. E se você está confuso sobre por que isso aconteceu, apesar de todos os dados mostrando que remoto funciona, você não está sozinho. Porque essa reversão não tem a ver com produtividade, não tem a ver com cultura, e definitivamente não tem a ver com o que é melhor para os funcionários. Tem a ver com controle, ativos e poder. Até o final deste vídeo, você vai entender exatamente por que empresas voltaram atrás, as 3 camadas de poder por trás dessa reversão e, mais importante, o que isso muda nas suas decisões daqui para frente. Vamos começar relembrando a promessa. Para entender essa mudança, precisamos voltar a 2020. Pandemia. Empresas do mundo inteiro são forçadas a testar trabalho remoto em escala. E para surpresa de muitos executivos, funcionou. Produtividade não caiu. Em muitos setores, subiu. Estudos da Stanford, Microsoft, Gartner, todos apontando na mesma direção. Remoto é viável, eficiente e preferido pela maioria dos trabalhadores. Mais do que isso, empresas começaram a vender isso como vantagem competitiva. Somos remote first, contratamos em qualquer lugar do país. Trabalho flexível é o futuro. RH reescreveu políticas. LinkedIn explodiu de vagas 100% remoto. CEOs deram entrevistas dizendo que escritórios gigantes eram coisa do passado. E milhões de pessoas acreditaram. Mudaram de cidade, reduziram custo de vida, ganharam tempo com família, planejaram carreiras internacionais sem sair de casa. A narrativa era clara. A pandemia provou que o velho modelo estava errado e não tem volta. Até que teve. Agora vamos para 2023, 2024 e agora 2025. Empresas começam a voltar atrás. Mas não de uma vez, não com transparência, em silêncio. Primeiro, modelos híbridos obrigatórios, 3 dias no escritório. Depois, retorno integral, mas com flexibilidade, que nunca chega. Depois, simplesmente, presencial a partir de segunda-feira. Google, Amazon, Disney, Meta, Salesforce, Zoom, sim, a empresa de videoconferência, pedindo retorno presencial. Não houve comunicado oficial justificando a mudança de posição. Não houve estudo interno mostrando queda de performance. Apenas mudança de estratégia. E quem questiona? Silenciado. Ou demitido. A narrativa pública mudou também. De repente, os mesmos portais que celebravam Remote First começaram a publicar: por que escritórios são essenciais para a inovação? Trabalho remoto prejudica a cultura corporativa. Geração Z prefere presencial. Mas os dados não mudaram. Produtividade continua alta. Satisfação dos funcionários também. Custos operacionais caíram. Então, por que empresas estão voltando atrás de algo que funciona? A resposta não está em produtividade. Está em 3 camadas que quase ninguém está discutindo. E a primeira é a mais antiga: controle. Vamos começar com algo desconfortável, mas real. Muitos líderes corporativos não sabem liderar remotamente. Eles foram treinados em um modelo onde liderança é igual à presença física. Reuniões presenciais. Bater ponto. Ver quem chega cedo, quem sai tarde. Controlar pelo olhar. Trabalho remoto quebra isso. Exige liderança por resultado, não por vigilância. E isso é difícil. Exige confiança, exige metas claras, exige comunicação estruturada e exige reconhecer que talvez o chefe não seja tão necessário quanto ele pensava. Porque quando você remove a presença física, remove também a ilusão de controle. E muitos executivos simplesmente não gostam disso. Mas claro, ninguém vai dizer publicamente: queremos vocês no escritório porque não sabemos gerenciar de outra forma. Então a narrativa vira cultura. Cultura se constrói presencialmente. Inovação precisa de conversas de corredor. Trabalho remoto mata a colaboração espontânea. E é verdade, para algumas funções, em alguns contextos. Mas não é verdade universal. E definitivamente não justifica a reversão total. Estudos mostram que equipes remotas bem estruturadas são tão ou mais colaborativas do que equipes presenciais mal gerenciadas. O problema nunca foi remoto, foi gestão ruim. Mas admitir isso significaria mudar. Treinar líderes, redesenhar processos, medir de forma diferente. Mais fácil? Voltar ao que sempre foi feito. E aqui entra o segundo motivo, mais silencioso ainda.
Isso nos leva a uma questão que poucos estão discutindo abertamente. Você sabia que muitas grandes empresas têm contratos de longo prazo com prédios comerciais? Contratos que não podem ser quebrados sem multa gigantesca? E que muitas dessas empresas receberam incentivos fiscais de prefeituras para revitalizar regiões, manter empregos locais, gerar movimento no centro? Trabalho remoto quebra esse arranjo. Escritórios vazios não justificam aluguel. Prefeituras cobram compromissos. Investidores de fundos imobiliários pressionam. E, de repente, a empresa tem um ativo bilionário parado. Não é teoria da conspiração, é balanço financeiro. A Amazon, por exemplo, tem mais de 9 milhões de metros quadrados de escritórios ao redor do mundo. Google assinou contratos massivos antes da pandemia. Meta comprou campos gigantes. O que fazer com isso se todo mundo trabalha de casa? Opção 1. Aceitar o custo irrecuperável, redesenhar o modelo, transformar parte dos espaços. Opção 2. Forçar o retorno e justificar o investimento. Qual você acha que grandes corporações escolheram? E tem mais. Cidades pressionam. Porque escritórios vazios significam menos movimento. Menos movimento significa menos comércio. Restaurantes, transportes, estacionamentos, tudo cai. Prefeitos ligam para CEOs. Incentivos são renegociados. E, de repente, cultura corporativa vira código para interesses imobiliários e políticos. Mas o terceiro motivo é o mais cínico, porque envolve narrativa pública que não bate com os dados. A partir daqui, precisamos analisar a questão da produtividade com mais atenção. A narrativa oficial é: produtividade caiu no remoto, mas os dados dizem o contrário. Microsoft, no relatório Work Trend Index, produtividade estável ou superior. Stanford, estudo com 16 mil trabalhadores, aumento de 13% em performance remota. Gartner, pesquisa com líderes de RH, 64% disseram que remoto manteve ou melhorou resultados. Então por que a narrativa mudou? Porque não é sobre produtividade agregada, é sobre produtividade percebida por quem manda. Vou explicar. Em trabalho remoto, métricas mudam. Você mede entrega, não tempo sentado. Você mede resultado, não disponibilidade. E isso expõe algo desconfortável. Muita gente no escritório não produzia tanto quanto parecia. Reuniões intermináveis, parecer ocupado, política de corredor. Tudo isso some no remoto. E quem dependia dessas performances sem entregar de fato, fica exposto. Então, a resistência não vem de remoto não funciona, vem de remoto funciona diferente, e eu perco poder nesse modelo. E tem outro ponto, demissões disfarçadas. Você sabia que várias empresas usaram retorno obrigatório como forma de forçar demissões voluntárias sem pagar rescisão? Simples, exige presencial. Quem não pode, mudou de cidade, tem filhos, reorganizou vida, pede demissão. Empresa economiza indenização. Não é especulação, foi documentado em empresas como Dell, que explicitamente disse: quem recusar presencial perde elegibilidade para promoção. Resultado? Pessoas pedem demissão. Empresa corta custos sem assumir demissão em massa. Cínico? Sim. Legal? Também. Ético? Você decide. Então, resumindo, por que empresas voltaram atrás? Não foi porque remoto não funciona. Foi porque, primeiro, existe a questão do controle gerencial, executivos treinados em vigilância, não em liderança por resultado. Segundo, temos os ativos imobiliários e contratos, bilhões em escritórios que precisam ser justificados. E terceiro, existe uma narrativa conveniente, onde produtividade caiu vira desculpa para reestruturação sem transparência. E quem ganha? Empresas de real estate comercial, prefeituras que dependem de movimento no centro, executivos que preferem controle visível, comércios de escritório, alimentação, transporte, estacionamento. E quem perde? Trabalhadores que reorganizaram vida, pessoas com responsabilidades de cuidado, filhos, idosos. Quem mudou de cidade ou estado? Quem dependia de flexibilidade para a saúde mental? Mas o mais importante, você perde poder de negociação. Porque home office era uma das poucas cartas que o trabalhador comum tinha na mesa. E agora está sendo retirada, não por mérito, mas por força. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, pare de confiar em promessas corporativas sem garantia contratual. Remote first. Flexibilidade total. Novo normal. Tudo isso é narrativa de marca. Pode mudar a qualquer momento, sem aviso. Se você está negociando o trabalho remoto, coloque no contrato cláusulas claras, por escrito, com penalidades. Segundo, não reorganize sua vida inteira em torno de política corporativa volátil. Se você vai mudar de cidade, que seja por escolha pessoal, não por promessa de RH, porque essa promessa pode evaporar. Terceiro, desenvolva poder de barganha real. O que te torna difícil de substituir não é saber trabalhar remoto, é entregar resultado que poucos entregam. Seja em habilidade técnica, relacionamento com o cliente ou capacidade de resolver o que ninguém resolve.
Quanto mais insubstituível você for, mais poder tem para negociar condições. Quarto, observe o padrão, não o discurso. Empresas que realmente valorizam autonomia e resultado mantêm remoto, mesmo sob pressão. Empresas que valorizam controle e corte de custo voltam atrás. Isso te diz mais sobre a cultura real da empresa do que qualquer discurso de CEO. E quinto, prepare-se para o próximo ciclo. Porque essa não é a última vez que uma promessa corporativa vai evaporar. Não é a última vez que novo normal vai virar retorno ao antigo. O padrão é claro. Empresas agem por interesse próprio, revestido de narrativa moral. Sua proteção não é confiar, é entender o jogo. Você não foi enganado por incompetência. Você foi enganado por estratégia. Empresas venderam home office como futuro porque precisavam durante a pandemia. E voltaram atrás porque puderam, quando os custos de reversão ficaram menores do que os custos de manter. Não é sobre você. Não é sobre produtividade. É sobre poder, ativos e controle. E agora você sabe. Você sabe por que aconteceu. Você sabe quem ganha. E você sabe o que isso muda nas suas decisões. Não dá para voltar no tempo, mas dá para parar de ser pego de surpresa. Porque o próximo ciclo já está sendo planejado. E quem entende o jogo antes, negocia melhor. A pergunta não é, vai voltar a ser remoto? A pergunta é, da próxima vez que mudarem as regras, você vai estar preparado?